10 horas e 34 minutos, você acompanha na Record News o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2012. Seguindo aqui ao sorteio que foi feito com os representantes dos candidatos das coligações e a Record News e também a Rede Diário de Comunicação, nós seguimos agora com o candidato Henrique fazendo pergunta ao candidato Sabino com o comentário do candidato Arthur. Candidato Henrique tem 1 minuto para a pergunta. Candidato. Sabino, existe um grande problema por parte dos moradores de mais de 10 anos dos conjuntos habitacionais como Aquariquara, Vilar Câmara, Parque 10, Tiradentes, Débora, Dom Pedro, Quíncia, Santos Dumont, que eles não têm o habite para poder reformar esses imóveis e muito menos para poder vender esses imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal. Nós temos o projeto do Habite-se Já, que vai dar facilidade e gratuidade, tirando a burocracia que a Prefeitura hoje produz, para que esse habite seja dado para esses moradores há mais de 10 anos nos conjuntos habitacionais. Qual a proposta que você tem para a desburocratização dos serviços que a Prefeitura hoje dá ao seu cidadão? Obrigado, candidato Henrique. O candidato Sabino, então, com 3 minutos para a resposta. Henrique, eu vou ser sincero para você. Eu não sei se eu posso dar essa isenção. Posso dizer para você se eu posso dar essa isenção e de repente dizer aqui que eu vou dar isenção e de repente eu não poder. Mas eu quero prometer, tenho certeza. Eu sendo prefeito de Manaus, eu vou acabar com esse entrave que há na Prefeitura de Manaus. Para você construir, conseguir legalizar uma obra, você tem que fazer, meu amigo, é difícil. Imagina os conjuntos que o candidato Henrique falou. Há quantos anos não existe nenhum prefeito que se preocupou com isso? Você que às vezes precisa urgente de um habite para reformar ou até para vender a sua casa. E você chega a hora que precisa fazer um financiamento, você não tem. O que é seu, o que você já pagou há muitos anos, e você não tem. Quando vai à prefeitura, você tem que... É mais fácil você viajar para a Itália e falar com o Papa de que você conseguir falar com o secretário dessas últimas administrações. A minha administração vai ser uma administração do meu estilo, dinâmica. Não vai ter secretário que vai ficar sentado o dia todo achando que só pode beneficiar os amigos, os empresários. Porque a gente vê, a gente tem que incentivar a construção civil. Mas é rápido, Henrique, para conseguir. É rápido para conseguir a licença. É rápido para conseguir os projetos, já vão passando. A gente vê construção hoje, pelo amor de Deus. Colégios que hoje fecha a rua, o trânsito todo, porque foram liberados sem ter um projeto de um estacionamento e foi liberado pela Prefeitura de Manaus em administrações passadas. Enquanto você precisa de um habite, você vai na Prefeitura e você não consegue. Mas isso daí é galho fraco, a gente sabe como resolver. É rapidinho. São pessoas que tenham vontade de trabalhar e que queiram trabalhar. Que não vai para a Prefeitura esquentar banco. O secretário que não trabalha no meu governo não tem por que ficar na Prefeitura de Manaus, pode ter certeza disso. E dizendo, Henrique, que não é só isso não. Nós vamos ter que acabar com outras coisas que existem na Prefeitura Municipal de Manaus. Nós vamos ter que acabar com a corrupção. A corrupção que existe na maioria das secretarias. Meu amigo, eu estou falando com você, o teu filho estuda numa escola pública. Eles têm coragem de desviar o dinheiro da merenda escolar do teu filho. O teu filho está comendo já há anos farofa de ovo e mingau de arroz quando tem. Que educação é essa que estão falando aqui? A educação começa por aí. A educação começa pelo esporte, pelo lazer, pela cultura. Isso nunca lembraram, mas agora estão lembrando tudo. Como já foi falado, não dá computador para o teu filho, porque não deram há 8 anos atrás, há 4 anos atrás. Será que a Prefeitura não tinha dinheiro 4 anos atrás? Eu acho que tinha. Agora, tome cuidado. Cuidado para você não se enganar e passar mais 4 anos no sofrimento, porque ainda tem mais jeito. Obrigado, candidato Sabino. O candidato Arthur terá 3 minutos para o comentário. Candidato. Muito bem. Eu me reporto inicialmente à fala anterior do candidato Sabino, que para mim foi oportuna. Ele fez um verdadeiro desagravo à presidente Dilma Rousseff. No meu partido, de 900 prefeitos, eu não conheço nenhum que se queixe de ser discriminado. De 8 governadores que governam mais da metade do PIB nacional e mais da metade da população brasileira, não conheço nenhum que esteja se queixando. Eu entendo que se prevalecesse essa tolice de se votar
em alguém que seja cegamente alinhado ao poder, nós estaríamos simplesmente criando a figura do partido único. Seria implantar o totalitarismo. Isso se aplica naquela ditadura vovó de Cuba, não se aplica numa democracia madura como essa que nós conseguimos construir para o Brasil. Mas eu digo que pretendo enfrentar a burocracia, sim. Ela é terrível, ela é infernal na prefeitura. São os alvarás. É a dificuldade para as pessoas que querem formar as suas empresas. É aquela velha história que tem que acabar de alguém vender dificuldades para depois vender facilidades. É uma prefeitura que precisa agilizar o processo de titulação das terras. As pessoas são donas na prática das suas terras, mas não têm o título. Eu titulei os moradores do Zumbi. Depois, prefeitos subsequentes disseram que aquilo não valia. Se eu me elejo prefeito, eu vou dizer que como Deus mexe por linhas tortas com os nossos destinos. Eu vou dizer, vale sim, que fiz com a intenção de valer, tinha pleno poder para conceder o título da terra, e está valendo sim. Eu tenho, portanto, muita preocupação com a morosidade da máquina pública. Ela precisa ser agilizada, ela precisa ser turbinada, ela precisa prestar bons serviços. E aí eu advogo a volta aos bons tempos em que governei Manaus, do ponto de vista do atendimento ao funcionário público. O melhor salário do Brasil para o professor. Salários decentes para todos os servidores. Em contrapartida, eu cobrava deles que prestassem com um sorriso aquilo que todo mundo que recebe com dignidade os seus proventos faz. Que prestassem solidariedade sob a forma de serviços públicos corretos ao povo de Manaus. Portanto, guerra à burocracia, sim. E eu até acho que é desnecessário, vamos repetir, guerra à corrupção, sim, guerra ao desperdício com clareza. Obrigado, candidato Arthur. Você acompanha o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Agora são 10 horas e 42 minutos. Na nossa sequência, o candidato Sabino faz pergunta ao candidato Serafim com um comentário do candidato Paulderney. Candidato Sabino, 1 minuto. Candidato Serafim, qual é o projeto que o senhor tem? Porque na sua administração, o senhor teve a oportunidade de organizar. Manaus está uma casa desorganizada, de cabeça para baixo. E o senhor teve a oportunidade de organizar o trânsito de Manaus, os mototaxistas e também os problemas que tem nas UBS, que as pessoas têm que dormir numa fila, leva o colchão lá para frente. Então, eu não quero falar aqui que o senhor fez uma maternidade, que todo mundo já sabe que o senhor fez uma maternidade. Que 25 mil crianças nasceram lá, nós sabemos disso. Mas fechou a Brigitte Dal, que até hoje não abriu. Eu queria que o senhor me dissesse qual é o projeto que o senhor tem com os mototaxistas e para acabar com esse sofrimento das senhoras de 70, 80 anos ter que dormir na frente de uma UBS desde as 10 horas da noite, às 22, até as 10 da manhã do outro dia, às vezes não consegue uma ficha. E qual é o projeto que o senhor Obrigado, tem? Candidato Sabino. O candidato Serafim tem 3 minutos para responder. Pois não. Então, inicialmente, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Eu fui prefeito de 2005 a 2008. Isso ficou lá atrás. O prefeito hoje de Manaus é o senhor amazonino Armando Mendes, de quem o Sabino é cria e a quem ele ajudou a eleger na eleição de 2008. Muito bem, aí ele quer tirar a responsabilidade do amazonino e transferir para mim 4 anos antes? Não dá. Essa responsabilidade é da atual administração. Você sempre foi uma pessoa ligada ao amazonino. O amazonino fez toda a sua vida política, lhe dando programa de televisão, inclusive na TV Cultura. Então esse é um problema que é você que tem que explicar. Eu não tenho nenhum vínculo com o amazonino. Eu sou oposição a ele. Ainda há pouco o Paulderney falou dos 140 mil imóveis que hoje estão sendo tributados pelo IPTU. Eu isentei esses 140 mil imóveis. O amazonino mandou um projeto de lei que foi aprovado por toda a base dele.
E aí, para avançar um pouco mais na questão política, para a gente deixar as coisas bem claras, quem está de um lado e quem está do outro, a administração do Amazonino tem uma base. Toda essa base apoia a candidatura do Arthur. O partido do Amazonino apoia a candidatura do Arthur. A Vanessa é apoiada pelo PT e o PT indicou o Vital, que era secretário do Amazonino. E tem 2 secretarias na administração do Amazonino. Secretaria do Trabalho, que é dirigida pela Francinete, e a da Habitação, que é pelo Valtair Oblando. Então, só para a gente deixar a questão política, senão confunde a cabeça do povo. Aí fica parecendo que o prefeito sou eu ainda, eu não sou mais o prefeito há 4 anos. O prefeito, portanto, é o amazonino. Bem, questão das UBSs e questão dos mototaxistas. O BS tem que imediatamente nomear o pessoal do concurso da Censa. Muitos quadros saíram da prefeitura, foram trabalhar em empregos, por alguma razão, melhores. Tem um vazio das 160 equipes de saúde da família, 50 não tem médico. Então tem que nomear urgentemente esse povo para preencher os quadros e melhorar o atendimento da saúde, que é ruim, mas é ruim na administração do amazonino. Quanto aos mototaxistas, chegou a hora de regulamentar. E o amazonino, que criou o Sabino, não regulamentou. Está empurrando com a barriga, jogando o problema lá para frente. Então essa é a realidade, para deixar as coisas bem claras. Obrigado, candidato Serafim. Agora o candidato Paulderney tem 3 minutos para o comentário. Muito obrigado. Eu quero dizer, Sabino, que o mototaxista é pai de família, que precisa do apoio para sustentar a sua família. Eu sei o que é isso. Aos 18 anos eu já sustentava a minha família. E eu vou regulamentar sim, já que a atual administração empurrou com a barriga. É fundamental, já que eu já não consigo mais ver a zona leste da nossa cidade, sobretudo a zona leste, que é bastante espaçosa, a zona norte, que é grande, populosa, sem esse serviço do mototaxista. Sabe por quê? Porque o serviço de transporte público é totalmente ineficiente. É caro. Na administração atual, teve um aumento de 35%. Saiu de R$ 2,00 lá no final da administração do Serafim para R$ 2,75 agora. Mesmo com a isenção do ICMS no diesel, mesmo com o ISS reduzido para 2% e que eles não pagam. Isso é um absurdo. Vai ter que haver uma mudança nessa matriz de transporte. O empresário não pode ser o administrador do sistema. Administrar o sistema tem que ser com a prefeitura. E nós vamos cuidar disso. Quem vai administrar o sistema é a prefeitura. Porque nós vamos mudar o sistema também de pagamento dessas empresas. Em vez de ser por bilhete, vai ser por quilômetro rodado, para que se coloque mais ônibus. Mas nós vamos, sim, regulamentar o sistema de mototaxista. E nós vamos, Sabino, intervir de uma forma direta, de uma forma firme, no sistema de marcação de consultas. Porque é desumano o que nós vemos hoje. Quando um pai, uma mãe, um avô e uma avó tem que se acordar de madrugada para ir para a porta de um posto de saúde, de uma UBS, para marcar uma consulta, e o sistema trava. E trava porque lá na frente também, na UBS, no posto de saúde, não tem médico especialista para atender. Na policlínica não tem médico para atender. Nós vamos investir maciçamente na marcação de consultas e vamos construir as clínicas de especialidades em todas as zonas de Manaus para que esse tratamento desumano hoje ele seja um tratamento amável e que as pessoas possam ter, sim, o cuidado com a sua saúde, e isto, a prefeitura, administrada por nós, vai ter esse cuidado com as pessoas. É assim que nós vamos tratar a todos, com muita dignidade e respeito. Obrigado, candidato Paulderney. Agora, seguindo o nosso debate, o candidato Serafim tem 1 minuto para fazer pergunta ao candidato Paulderney, com comentário da candidata Vanessa. Candidato Serafim.
Pois não, o tema é transporte coletivo. Na nossa proposta para o transporte coletivo, nós entendemos que 2 são os caminhos para atingirmos os objetivos. Primeiro caminho, engenharia. E aí a necessidade de novas vias, de alargamento de vias, de novos viadutos, para que você possa permitir melhor mobilidade do transporte coletivo. A outra questão, a tecnologia com GPS e com os semáforos inteligentes, exatamente para permitir que o ônibus tenha vantagem, ele que transporta 100, 120 passageiros em relação ao transporte individual. Também entendemos que é muito importante trazer de volta meia na catraca, que só é possível por conta da tecnologia, integração temporal, também tecnologia, e a volta da domingueira, que é meia passagem aos domingos. Eu queria que o candidato explicasse as suas propostas para o transporte coletivo aos eleitores que nos assistem em casa. O candidato Paulo Derney tem 3 minutos para a resposta. Muito bem. Tudo que está sendo dito aqui pelo candidato Serafim, ele realmente teve a oportunidade de fazer com relação ao alargamento das ruas, a intervenção nas ruas, fazer novas ruas, novos viadutos, e na realidade fez uma rua, a Maceió, estreita, e fez o viaduto da Recife, que engarrafa em cima e engarrafa embaixo. Mas nós vamos fazer a intervenção, como eu disse ainda há pouco, no sistema de transporte urbano, mudando essa matriz que hoje nós temos aí, que é perversa, é desumana, que castiga os trabalhadores que precisam do transporte urbano na nossa cidade. Nós vamos resolver isso mudando a forma de remuneração, saindo da bilhetagem, do bilhete para o pagamento por quilômetro rodado. Aí vamos colocar, sim, o GPS em toda a frota, para que a prefeitura, com controle desta frota, possa fazer todo o sistema de pagamento e cobrança. Mas nós vamos mais. Da forma como está colocado, esse sistema falido que aí está, que não paga os impostos, não paga para a Previdência, não paga para a Prefeitura, deve à Prefeitura, deve à Previdência, alguma coisa está errada, porque essas mesmas empresas vencem as licitações seguidas vezes. E como é que faz para tirar uma certidão? Forjam. Deve ter a conivência de alguém por aí. Nós não vamos mais permitir isso. No nosso governo, nós vamos ter transparência na gestão, eficiência na gestão, e vamos sim reduzir o preço desta passagem. Sabe como? Fazendo os corredores exclusivos, aumentando a velocidade dos ônibus, fazendo as intervenções necessárias, seja com o sinal inteligente, seja com as paradas, onde o ônibus vai ter o tempo da chegada e a próxima parada o tempo da saída. Vamos reformar esses terminais de integração, que do jeito que está é uma vergonha. Tudo deteriorado, as paradas deterioradas. Nós vamos colocar as catracas nas paradas e assim nós vamos dar mobilidade para a população. No nosso governo, nós teremos, sim, respeito ao povo. Nós não vamos deixar que as pessoas que hoje precisam de um transporte público entrem no ônibus lotado de madrugada, de manhã cedo, e à tarde, quando volta do trabalho, pegue um ônibus lotado que nem sardinha em lata. É um absurdo. Nós não vamos permitir isso. Vamos colocar os ônibus nos horários de pico e quantos ônibus forem necessários, porque isso vai melhorar, vai dar conforto para a população. É assim que nós vamos tratar o povo, com muito carinho, com muito respeito e com muita dignidade. Nós precisamos... Obrigado, candidato Paulo Derney. Nós teremos agora 3 minutos para ouvir o comentário da candidata Vanessa. Muito obrigada. Primeiro, vocês percebem que o tema transporte coletivo ele já é um tema recorrente. É recorrente porque o transporte coletivo da nossa cidade não só não atende as pessoas, como causa muitos transtornos. Eu repito, alguém que saia lá do São José para chegar no centro da cidade poderia fazer o trajeto em 20, 30 minutos, demora mais de 1 hora. Então é óbvio que nós precisamos fazer uma intervenção imediata no transporte coletivo. E eu entendo que o primeiro passo é tirar das mãos dos empresários o controle desse sistema. É o primeiro passo. Quem não fizer isso é porque estará comprometido com esses empresários, que estão aqui na nossa cidade há anos
enganando a população, porque diz que os ônibus estão rodando e os ônibus, na realidade, não estão rodando, estão parados. O GPS é um sistema muito simples e muito barato, muito barato. Ele embutido dentro do ônibus, qualquer um de nós, pelo celular, vai saber onde é que está o ônibus, quanto tempo ele vai demorar para chegar na parada. Então, a primeira medida, a primeira providência que eu vou tomar é exatamente isso. Nós vamos trabalhar também para implantar o BRT. O BRT vai sair do papel. Eu já estudei, já discuti com vários técnicos o projeto do BRT e é um bom projeto. É um projeto que contempla, em uma grande parte, ciclovias, inclusive. Traz uma grande novidade para a cidade de Manaus. O que falta para o BRT são recursos, porque os recursos disponibilizados pelo governo federal ainda não são suficientes. Nós vamos, mais uma vez, precisar bater a porta da presidência da República para pedir mais recursos para que o BRT saia do papel. Mas nós vamos trabalhar as paradas de ônibus também, garantir que as paradas de ônibus sejam mais seguras e dê mais conforto àqueles que passam muito tempo em cada uma parada de ônibus. Tem algumas paradas de ônibus que as pessoas nem ficam ali, porque elas são muito quentes, então esperam do lado de fora. Então precisamos refazer as paradas de ônibus para garantir, repito, segurança às pessoas. E mais do que isso, vamos ter que recuar várias delas, porque a parada, ela não existe. É apenas uma casinha onde as pessoas esperam na calçada. Parada de ônibus, ela tem que ter recuo, que é para o ônibus entrar naquele recuo e o trânsito fluir normalmente. Então, só com essa medida, nós já vamos poder melhorar muito o trânsito na cidade de Manaus. E quero dizer que tudo isso nós vamos fazer a partir de uma administração inteligente. Primeira coisa, eu, prefeita de Manaus, eu peço a oportunidade, peço com muita humildade, prefeita de Manaus, a primeira coisa em que eu vou investir é no Centro de Operações Manaus. Através desse centro, nós vamos controlar o transporte coletivo, nós vamos controlar a água na cidade de Manaus, o esgoto, e nós vamos controlar o trânsito e tudo mais. Nós temos dois esclarecimentos a fazer ao nosso telespectador. A Record News, ela é transmitida pela TV aberta e também pela TV por assinatura. E durante o terceiro bloco, no momento em que o candidato Arthur fazia um comentário, apenas na TV por assinatura nós tivemos um problema no áudio, um problema técnico, um problema claro involuntário. Nós nos desculpamos com o candidato Arthur por esse problema técnico que houve no terceiro bloco, em que ele ficou mais ou menos 1 minuto com problema de áudio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e também retornaremos daqui a pouquinho para as considerações finais dos candidatos. Cada um terá 3 minutos para as considerações finais. Voltamos em instantes, agora 10 horas e 56 minutos. Record News, eleições 2012.